Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui. E a pergunta que eu faço hoje é: onde nascem os gênios? E essa é a pergunta que Eric Weiner fez neste livro aqui, ó. Inclusive, é a pergunta que dá título ao livro. Mas a pergunta mesma desse livro, de verdade, é: quais são os ambientes propícios para o surgimento da genialidade? E o Eric Weiner faz essa pergunta partindo do fato de que algumas cidades, em determinados momentos da história, foram berços de genialidade. Então ele parte em visita a essas cidades e acaba nos presenteando com uma narrativa deliciosa que mistura passado e presente. E nessa sua investigação, ele acaba entrevistando algumas pessoas que ele escolhe a dedo para entender melhor quais são as características desses lugares que podem ser identificadas como fatores para o fomento da genialidade. E é exatamente sobre esses fatores e sobre o livro em si que eu quero falar com vocês hoje em mais uma reflexão em filosofia integral. Bom, a pergunta onde nascem os gênios pressupõe que algumas pessoas são geniais ou são especiais, são diferentes, são pessoas acima da média, pessoas com um pensamento que esteja além do lugar comum. São inclusive pessoas engenhosas o suficiente para causar um impacto no mundo. Só que normalmente o que se pensa sobre essas pessoas é que elas já nascem feitas. Quando nós pensamos em gênios, como nós não conseguimos destacar quais são as características comuns deles, então nós tendemos a achar que o gênio é uma obra da natureza. Então quando nós pensamos a genialidade, ela nos parece mais um fator genético, como se as pessoas já nascessem geniais. Então nós acabamos vendo a genialidade como um fenômeno aleatório. Só que, se nós entendemos a genialidade como algo aleatório, a genialidade acaba deixando de ser um problema pedagógico, porque não haveria como despertar o gênio, não haveria como formar o gênio, não haveria nem como fomentar a genialidade. Na verdade, não haveria o que fazer, nós apenas esperaríamos os gênios surgirem, se manifestarem e torceríamos para que eles se desenvolvessem por si mesmos. Mas aí é que está. E isso baseia a tese do livro do Weiner. O que explica, então, alguns lugares específicos, em momentos específicos, terem aglutinado tantos gênios? Se a genialidade fosse simplesmente aleatória, isso jamais teria acontecido. E se aconteceu, é porque algo nesses lugares propiciou isso. Não tem como ser de outra maneira. Então o que o Eric Weiner faz? Ele vai in loco e tenta entender o que esses lugares têm ou tinham que os tornou celeiros de gênios. Então o Weiner ele vai partir para algumas cidades que ele escolheu, que ele identificou como cidades que em algum momento deram gênios em profusão. Então ele vai para Atenas, na Grécia, ele vai para Hangzhou, na China, ele vai para Florença, na Itália, para Edimburgo, na Escócia, para Calcutá, na Índia, e para Viena, na Áustria, que são as cidades que ele cita e que foram, em algum momento, focos de genialidade. E o que ele identifica é o seguinte, que essas cidades, elas viveram, em um determinado momento, suas eras de ouro. E foram períodos geralmente curtos, em que grupos de pessoas acima da média conviveram e produziram seus trabalhos geniais. E o que ele vai tentar identificar nessas cidades são as características que elas possuíam e possibilitavam com que a genialidade fosse despertada ali. E o que ele achou fazendo essa sua investigação e a sua peregrinação? Aí você tem que ler o livro ou então acompanhar os próximos vídeos que eu vou fazer, porque ele vai mapear muitas coisas que
podem ter influenciado esses lugares a darem tantos genes. Mas eu separei 3 características que a gente vê em comum nessas cidades que eu acho que são importantes para nós pensarmos sobre o que pode despertar a inteligência de uma maneira geral e a genialidade de uma maneira específica. Primeiro, todas essas cidades, de alguma maneira, fomentavam e permitiam o livre pensamento. Geralmente, o ambiente dessas cidades era um ambiente de muito debate, muita opinião, muita discordância também. Então eram cidades que fomentavam a opinião, as pessoas davam muita opinião, conversavam muito, discordavam, falavam. E parece que realmente a genialidade depende disso, dessa liberdade de pensamento para florescer. A gente percebe que a inteligência depende dessa concorrência de ideias para se desenvolver. Então essa é uma das características, essa permissividade em relação às ideias para que elas corram soltas. Isso é uma das características que a gente vê nessas cidades. Uma outra característica que parece o contrário até disso, e parece até negativo, uma característica negativa, é que essas cidades, elas tinham, todas elas eram de alguma maneira desordenadas e um tanto caóticas, era uma característica delas. Então é algo que também parece, de alguma forma, estimular a genialidade. Quando as condições materiais, físicas, são mais restritivas. Parece que quando as condições são mais restritivas e mais limitadas, isso também de alguma maneira estimula o gênio. Eu acho muito difícil a genialidade despertar em locais muito profiláticos e muito ordenados. A verdade é essa. A genialidade, ele depende de uma certa disfunção, no fundo. E a gente vai ver isso em muitos casos que são citados no livro aqui. Então a gente vê que nenhuma dessas cidades era organizada demais, nenhuma era limpa demais. Pelo contrário, em todas elas havia uma certa aleatoriedade, uma certa bagunça até. E aí a gente percebe que a genialidade parece depender um pouco desse caos e um pouco dessa desorganização, o que essas cidades tinham algumas vezes até de sobra. E uma terceira característica, que talvez seja a mais marcante, talvez seja a mais importante, que também era comum em todas essas eras de ouro, é que os ambientes culturais dessas cidades eram muito ricos. Todas elas, em todas elas, havia uma efervescência, uma troca que fazia com que as mentes ali se estimulassem mutuamente. Todas essas cidades eram muito movimentadas, muito ativas, muito estimulantes. Todas elas, você percebe. Havia um círculo cultural que funcionava, que vivia, que era vivido por aquelas pessoas. E não eram círculos absolutamente organizados, não é nada disso, mas havia uma efervescência cultural. Então ali as pessoas se encontravam, conversavam, trocavam ideias, discutiam, brigavam, se reuniam, estavam sempre em contato umas com as outras, e isso parece que despertava, né? Parece que a genialidade depende também desse movimento constante. Desde Atenas a gente percebe isso. Quando você vê lá os diálogos socráticos, né? Eles estão sempre andando, estão sempre conversando, puxando conversa, e parece que em todas essas cidades a coisa acontecia mais ou menos dessa maneira. Claro, na história a gente conhece gênios de gabinete. Só que, tudo bem, existiram gênios de gabinete, mas o que está sendo investigado aqui não é o gênio isolado, mas lugares que de alguma forma floresceram grupos de gênios. E aí a ideia é a seguinte, talvez mapeando as características desses lugares, a gente possa identificar o que desperta a genialidade, o que fomenta a genialidade. Então o que a gente aprende dessa pesquisa do Weiner? Eu acho que a principal lição dessa pesquisa é que a criatividade, mesmo a genialidade, depende, boa parte, do impulso dado por fatores externos.
Se cidades específicas estimularam a genialidade, é porque existem fatores que estimulam o gênio. E essas cidades, de alguma maneira, tinham esses fatores, apresentavam esses fatores. E aí eu pergunto, por que nós não podemos replicar, pelo menos, alguma dessas características em nossa própria vida? Já que nós aprendemos algumas dessas características, por que não tentar replicar isso em nossas vidas? Por que nós não podemos, imitando algumas dessas características, fazer o nosso próprio ambiente mais propício para o desenvolvimento da nossa inteligência? E é isso que me interessa, de fato, nesse livro. Vocês sabem que o maior objetivo do meu trabalho, junto aos meus alunos, é ajudá-los a desenvolver a inteligência deles. E uma das maiores reclamações que eu ouço é que eles não têm com quem conversar. Isso eu ouço o tempo todo. Professor, eu gosto de estudar, eu leio, eu me interesso, mas eu não tenho com quem conversar. Isso para mim é muito opressivo. Num país como o nosso, que despreza a alta cultura, eles não têm com quem compartilhar as coisas que eles estudam, que eles leem, que eles aprendem. Então falta nos nossos ambientes essa efervescência cultural que era comum naquelas cidades que experimentaram suas eras de ouro. Então a gente chega à conclusão seguinte, que o nosso ambiente, na verdade, ele oprime a inteligência, principalmente num país como o nosso, que despreza a cultura de uma maneira geral. E a gente viu que a inteligência depende muito dessa estimulação mútua. Só que, vamos tentar pensar por um outro lado de uma maneira mais positiva. As nossas condições atuais, nós vamos ver que, diferente dos antigos, que não tinham muitas opções de manipulação do próprio ambiente, nós temos a possibilidade de criar, ainda que meio artificialmente, um clima mais intelectualizado para a nossa rotina. Antes, as pessoas só tinham uma opção, elas tinham que se encontrar com os outros, tinham que sair. As pessoas estavam na rua, as pessoas inteligentes estavam na rua, eles tinham que sair para conversar com os outros. Hoje a gente pode, primeiro, conversar com pessoas que estão geograficamente longe de nós. Já é mais possível, né? Já pensou se as pessoas naquela época pudessem falar uma com as outras de maneira tão fácil? Nossa, ia ser demais para eles, seria o sonho. Hoje a gente pode fazer isso, de alguma maneira pode. Encontrar pessoas que têm os mesmos gostos e a mesma intenção intelectual em outros lugares, é possível fazer isso. Antes, você também precisava ir até os mestres, ir até as escolas, e hoje as escolas, muitas delas, podem vir para dentro da sua casa por meio da tela, por meio do computador, até do celular. Então, veja, também é uma possibilidade, né? Então, você tem mais acesso também às coisas da inteligência com mais facilidade. Inclusive os livros. Antes, para ter livros, não era uma coisa tão fácil. Hoje, livro é razoavelmente fácil, né? Livro é mais barato que uma pizza. Eu sempre digo isso. A gente reclama do preço dos livros, mas ele é o preço. Um bom livro, hoje, custa o preço de um jantar. Aliás, dependendo do lugar, um ótimo livro, um livro de ponta, é um jantar. Um bom livro, uma boa pizza. Um livro comum não paga um Uber, tá? Não paga um Uber. Então o livro é caro em termos. Pelo que ele oferece, não é caro. Comparando com outros gastos que a gente tem. Então, antigamente, você podia passar o dia inteiro isolado, sem ouvir ninguém, falando e ouvindo nada que tivesse a ver com temas mais intelectualizados. Hoje, não, hoje você pode passar o dia inteiro ouvindo e vendo pessoas falando sobre coisas importantes, coisas interessantes, né? Você liga aí o YouTube, os cursos e tal, você pode passar o dia inteiro ouvindo isso. Claro que, entendo o que eu vou falar aqui, nada substitui a troca presencial, tá? Eu tenho 50 anos de idade e sei muito bem disso. Eu mesmo tenho aqui em Santos meus amigos, e eu sou agraciado por isso. Tem pessoas muito inteligentes, mais inteligentes que eu, que me proporcionam a possibilidade de estar com eles, conversar com eles, tomar café com eles, tomar cerveja, conversar, discutir, discordar, brigar. De vez em quando a gente faz umas festas também, junto às famílias. Gente muito inteligente, gente boa, né? Alguns vocês conhecem, Rafael Nogueira, Herbert Passos, o pessoal que está aí discutindo, e outros aí do nosso meio que estão aí discutindo, falando, gente inteligente, gente que conversa e que
me dá a possibilidade de trocar ideias. Isso é muito estimulante, é muito legal. Então nada substitui isso, tá? Isso eu tenho plena convicção. Mas ainda que não se tenha a oportunidade desses encontros, a maioria das pessoas não tem, e é a reclamação que eu ouço sempre, a gente pode manejar o ambiente para que ele seja mais estimulante para nós. Inclusive eu lembro de uma fala, de um trecho de um livro do Cialdini, sobre persuasão, e se eu não me engano é no outro livro que ele fala da preparação para persuasão, que na verdade é a preparação do espírito para receber algumas ideias, e ele fala como a simples mudança da posição da mesa dele no gabinete, colocando-a de frente para o pátio da universidade, onde ele tinha acesso visual a um ambiente acadêmico, como isso afetou o espírito dele, como isso o estimulou a produzir melhor a sua obra, o seu trabalho. E isso também fica de lição para a gente, né? Como a gente tem que dar importância para o ambiente. Eu gosto de ficar aqui no meu escritório com os meus livros e estudar aqui, porque esse é um ambiente propício. Esse ambiente me faz pensar, me faz refletir melhor e produzir melhor, desenvolver o meu trabalho intelectual melhor. Por isso que eu tenho, né, o ambiente assim. Se você não tem, você tem que manipular isso, nem que seja apenas pelos vídeos, mas pelo menos recebendo esse material nos seus ouvidos e estimulando assim, tá? Até uma leitura também é estimulante. Eu faço isso muitas vezes, às vezes eu não estou muito afim de fazer as coisas, pego um livro para ler e só de começar a ler já começa a estimular. Isso mostra que nós somos estimuláveis. Talvez essas cidades que o Eric Weiner identificou, elas, por algum motivo, elas desenvolveram esses estímulos que permitiu a profusão desses gênios. Talvez elas tenham desenvolvido isso espontaneamente, sem nem perceber. Então a gente também pode fazer isso, a gente pode manipular o nosso ambiente para de alguma maneira torná-lo mais estimulante para o desenvolvimento da nossa inteligência. Tá bom, gente? Então é isso aí e até a próxima.